Olá, boa noite. Eu sou a Carolina Paganini, professora aqui da UF. Hoje a gente está nesse encontro Perdidos e Achados, Ateliê de Tradução e Criação, que é um encontro a partir do nosso grupo aqui da UF, que é o Núcleo de Tradução e Criação, que a gente fazia encontros, né, mensais, presenciais, e aí este ano a gente começou a fazer encontros online. E hoje é o nosso encontro de encerramento do ano de 2020, um encontro muito especial para a gente, porque temos um professor da casa, né, apresentando um trabalho muito importante que ele realizou e que publicou este ano, né. Mas também faço convite a vocês que vejam, né, os nossos encontros anteriores, tem mais de 10 encontros, acho que são 14 encontros no YouTube do canal Tradução e Criação. Bom, né, hoje, como eu estava falando, né, a gente está em casa e com o professor da casa, né, deixa eu arrumar o gatinho aqui para ele poder participar também. Hoje, então, a gente vai conversar com o professor Adalberto Miller. O professor Adalberto Miller é professor aqui da UF, né, de teoria da literatura e também de teorias da tradução, né. Licença. Peraí. Bom, o professor Adalberto Miller, que também é tradutor e também é escritor, né, já foi professor visitante na Alemanha, nos Estados Unidos, mais de uma vez, na França, tem diversos livros de poesia, de ensaio, traduções, né, traduções do Francis Ponge, do Cummings, né, um livro de contos publicado, e agora, mais recentemente, uma tradução do Walter Benjamin, Tese sobre a História, com o Márcio Seligman Silva, e agora o que ele vai falar hoje sobre a tradução da poesia completa da Emily Dickinson, que acabou de sair, uma edição pela UNB e pela Unicamp, uma edição muito bonita, que vale a pena conhecer, e desse trabalho, né, que levou muitos anos e que hoje ele vai contar aqui um pouco como já foi, né. Também tem outras lives que depois vocês podem ver com o Adalberto, mas hoje a gente vai fazer aqui uma espécie de debate, eu vou lançar algumas perguntas, e aí a gente vai conversando, mas eu também já deixo o convite aqui, né, para vocês irem, né, ou colocando as perguntas de vocês no chat, que o Alan, que é o monitor do Núcleo de Tradução e Criação, né, vai me ajudar aqui a selecionar as perguntas e os comentários de vocês. Então, vocês podem participar por ali, ou também se inscrevendo para falar, né, por falar com a câmera ligada ou só com áudio, né, fiquem à vontade para conversar aqui com a gente. E aí eu vou pedir, né, a todos que, né, que não estejam falando, que fiquem com os microfones desligados, porque para não ter interferência aqui na nossa fala, né. Então, boa noite, né, obrigada a todos, obrigada, Adalberto, por estar aqui com a gente, né, e obrigada também, já começo agradecendo por esse livro aqui, que já é um livro monumental, né, em tamanho e importância. Carolina? Oi? A gente pode ver o livro? Pode, claro. Aqui. É um livro muito bonito, né, super bem cuidado, com essas ilustrações, essas imagens, né, do herbário da Emily Dickinson. Acho que isso também é uma coisa que a gente pode conversar, porque é um assunto muito interessante sobre a obra e sobre a biografia da Emily Dickinson. Bom, acho que eu vou apresentar também, apresentei o Adalberto, vou apresentar o livro também, né? É um livro que tem
que é um livro bilíngue, tem todos os poemas em inglês, com a tradução lado a lado, né, em português. É um livro que apresenta notas do tradutor, que apresenta variantes, que apresenta também um prefácio, né, da crítica americana Christine Miller, que foi uma de alguma maneira, que organizou a edição, que inspirou esse projeto do Adalberto, e tem também um pós-fácil do tradutor, que está um pós-fácil muito interessante, né, uma verdadeira aula de tradução e interpretação. Tem notas, não, tem o índice, né, dos primeiros versos, tem o índice dos correspondentes, né, que muitos dos poemas da Emily Dickinson foram enviados em cartas para conhecidos dela, então também tem um índice com quem ela trocou esses poemas. Tem uma cronologia também, né, sobre os fatos principais da vida da escritora. Então, é um livro realmente, uma edição, assim, excepcional, uma edição, né, que pode agradar, né, tanto o público mais acadêmico, que se interessa por todos esses detalhes, como também acho que o público, né, que está interessado em apenas ler, né, as poesias, porque, enfim, está super bem organizado e bem disposto, né, sem muitas interferências, eu acho, também, né, para leitura. Bom, então, eu queria, assim, uma das perguntas que me fez, assim, né, que esse é um projeto tão exigente, queria saber, Adalberto, como é que foi, assim, você um dia acordou, vou traduzir a poesia completa da Emily Dickinson, começou, como é que foi isso? Então, obrigado, Carolina, e obrigado a todos vocês e a todos vocês por me receberem mais uma vez nesse programa tão legal que é o Perdidos e Achados, o Achados e Perdidos, né? E eu gosto muito de poder voltar a falar aqui, né? Voltar a falar de um trabalho sobre o qual eu já falei algumas vezes, mas agora com o livro publicado, assim, eu me sinto mais à vontade de falar de algumas coisas que eu não falaria, né? E que eu acho que são interessantes para quem, tanto para quem já está no universo né, profissional, do mundo editorial e tudo, né? Como escritor, como tradutor, como quem ainda está elaborando um projeto, né? Então, tudo isso, eu queria fazer uma fala mais voltada para justamente esse processo todo que foi conseguir chegar aqui ao longo de 7 anos. Né? Não foi um percurso fácil. Foi um percurso difícil como tradutor, mas foi um percurso difícil também dentro do mercado editorial brasileiro, bem complicado. Né? Mas um percurso que eu resolvi encarar como né, um pouco como um projeto pessoal, a princípio, né? Mas foi uma aposta que eu fiz. Eu não sei se vocês sabem, mas até 2015 eu era pesquisador do CNPq e da FAPERJ, né? Ou seja, eu já estava, em termos de pesquisa, já estava com uma pesquisa bastante avançada, né? Em torno de literatura, cinema e adaptação, vários livros publicados, artigos publicados, tudo, né? Mas eu já tinha começado assim de uma maneira um pouco aleatória e um pouco também diletante, né? Mais como eu sempre traduzi, eu nunca deixei de traduzir poesia, né? Como você mencionou, o Rilke, o Paul Celan, que é um escritor que eu venho traduzindo desde 2003, já publiquei em várias revistas. Se eu somasse tudo, daria um livro de Paul Celan, né? Eu acho que eu já publiquei uns 35 poemas em várias revistas, tanto impressas quanto digitais, né? E Rilke, eu sempre traduzi muito, né? Sempre traduzi muito.
E assim eu fui levando a Emily Dickinson de 2013 até 2015 de uma maneira um pouco diletante, né? Em 2015, pela primeira vez, eu tive eu fiz uma proposta para o Álvaro Faleiros. Na verdade, ele me fez essa proposta. O Álvaro estava dirigindo uma coleção de poesia e eu ia publicar uma antologia de 100 poemas. Isso em 2015. Mas aí aconteceu de eu me inscrever na Emily Dickinson International Society, que é a Sociedade de Estudos da Emily Dickinson, sediada em Amherst, mas que tem braços em Taiwan, no Japão, na China, na Austrália, na Inglaterra, né? Próximo encontro, por exemplo, da Society vai ser em Stratford-upon-Avon. Vai ser sobre Emily e Shakespeare, né? Grandes especialistas em Shakespeare e na Emily, né? Vai ser bem legal esse encontro. Eu acho que já está aberto. Se vocês procurarem Emily Dickinson International Society, se não me engano, já existe chamada de trabalhos, né? E é uma sociedade que tem encontro todos os anos. O encontro posterior, que vai ser bem interessante também, em 2022, vai ser em Sevilha, na Espanha. E vai ser um encontro da Society mais voltado para a relação da Emily com o mundo ibérico, ibero-americano, né? Ou ibero-latino-americano e tal. São muitas relações, né? Depois eu vou falar sobre isso também. Mas aí, em 2015, eu resolvi ir para o congresso em Paris pela primeira vez e apresentei um trabalho que depois eu publiquei parcialmente na Cult, que se chama Ritmo, Som e Imagem. Estava pensando muito nessa relação de ritmo, som e imagem. E me botaram na mesa, não sei por que me botaram no primeiro dia para falar junto com a Christiane Miller, que estava lançando essa edição, essa nova edição crítica da obra da Emily Dickinson, né? E aí, na hora, a Cris já me apresentou para todo mundo da Society, principalmente para as duas grandes tradutoras, grandiosíssimas, que são a Gunhild Kuber, do alemão, né? Tem essa edição aqui, eu adoro, foi minha grande referência, né? Saiu pela grande casa editorial alemã, a Hanser Verlag, né? Completa também, Sämtliche Gedichte, que é uma das minhas referências, e da Claire Malroux, que é a tradutora francesa. E eu conheci a Cris e quando ela apresentou o trabalho sobre a edição dela, que estava saindo pela Harvard Press, eu já estava num processo de escolher qual edição eu ia seguir, e falei, não, vou seguir essa edição. Me pareceu muito mais interessante, né? A edição dela saiu em 2016, nisso eu já estava num processo de mais ou menos 300 a 400 poemas, né? E quando eu estava com esse volume já grande, já estava com esses contatos todos, e eu já tinha mais ou menos definido uma linha de trabalho de tradução, sobre a qual eu vou falar depois, aí eu falei, bom, não vou ficar no escuro a vida inteira, né? Não sei se vocês conhecem esse termo, é um termo que a gente usa muito, traduzir no escuro, né? É mais ou menos traduzir sem um contrato com uma casa editorial, né? Então, na verdade, eu sempre fiz isso, né? Acho que eu sempre fui mais um cara mais da academia do que do mundo, né, no mundo editorial per se, né? E também sempre fiz as minhas escolhas muito pautado por aquilo que eu queria fazer, né? Quero fazer isso, pronto, né? Ninguém vai dizer que eu tenho que fazer isso ou aquilo, em termos de tradução, né? E aí eu comecei a imaginar uma série de alternativas para publicar e tudo, tá? As primeiras respostas que eu recebi foram todas negativas, né? Não, isso é um livro impossível, publicar um livro de poesia, ninguém vai comprar um livro de poesia a proposta inicial, inclusive, eram 3 volumes, né? Dividi em 3 volumes. Eu acho que eu procurei umas 8 editoras, entre as grandes e as menores, né? O Jorge das 7 Letras foi super simpático,
ele queria publicar, mas quando ele fez o orçamento, ele falou, Adalberto, as 7 Letras não tem condições de arcar, porque é caro, é muito caro. A publicação desse livro gira em torno de R$ 50.000, muito dinheiro, né? Incluindo direitos autorais e tudo, né? Então, houve um momento, inclusive, nesse processo, isso já em 2016, quando eu já estava com 600 poemas, eu já sabia que eu tinha a maior quantidade de poesia traduzida da Emily Dickinson em língua portuguesa, né? E, ao mesmo tempo, a proposta inicial do Álvaro, que era publicar um livro pequeno, já não cabia mais, que ele não tinha mais condições também, né? Houve um momento em que, assim, um editor que eu conhecia há bastante tempo, né, me falou assim, por que você não publica pela Peixe Elétrico, né? Eu falei, não, eu vou botar isso tudo online, dane-se. Cansei de implorar, pedir, né? Você tem que ir lá se humilhar, por favor, publique, é importante, porque depois você ouve os editores falando, não, mas a gente não publica poesia. Ou só publica poesia de quem é da casa, né? E essas coisas foram me incomodando, e eu já estava quase para desistir do processo, estava mesmo para publicar online. E isso eu já estava com 800 poemas. Eu já tinha criado um hábito de acordar todo dia e fazer o que eu fiz na minha tese de doutorado, né? Acordar todo dia, né? Tomar meu café e traduzir durante 4 ou 5 horas ininterruptas. Em geral, eu traduzia 2 ou 3 poemas em 4 ou 5 horas. Essa era a minha média. Às vezes eu ficava num poema só. Mas isso todos os dias, 365 dias por ano. Não deixei de... não sei quando eu adoeci e tal, mas eu nunca deixei de traduzir. Tanto que depois eu fiquei um tempo em crise quando acabou todo o processo, eu fiquei muito sem saber o que fazer, né? Mas aí, esse processo de traduzir diariamente foi vital, né? Foi vital para o trabalho, né? Um trabalho que eu já sabia desde o início, né? Em 2015, quando eu falei assim, não, eu vou traduzir tudo. É a Gunhild Kubler que me convenceu, né? Falou, você vai traduzir parte, traduz tudo logo, entendeu? Ela tinha passado 10 anos. A Gunhild passou 10 anos traduzindo para o alemão. E a Claire Malroux também falou, não, você tem que traduzir tudo, porque você vai traduzir, né? Ou você já está com 600 poemas, vai em frente e tal. E aí, de fato, continuei, independentemente de ter ou não um contrato, eu continuei. Em 2017, finalmente, a Germana tinha assumido a editora da UNB, a Germana Henriques Pereira, e a Germana estava com um projeto de publicar tradução, né? Ela é da nossa área, né? Então, a ideia era publicar tradução. E aí eu fiz, quer dizer, foi realmente, eu estava desistindo de publicar. Eu ia continuar traduzindo, mas eu estava meio cansado de negociar com o editor. E em 2017 ela aceitou, quer dizer, ela pediu para eu fazer uma proposta, teve que passar pelo conselho editorial, aquelas coisas, né? E aí, no final de 2017, eu já tinha me inscrito para fazer um pós-doc com a Christine Miller, em Buffalo, que eu já sabia que ia passar por esse trabalho com a crise ia ser fundamental. E aí a Germana o livro já tinha sido aprovado pela editora da UNB, e eu fui para Buffalo. Esse ano de 2018 foi o ano que realmente eu comecei a trabalhar assim, tipo, de 8 a 10 horas por dia na tradução da Emily Dickinson durante quase um ano. Né? Traduzindo a Dickinson, varrendo toda...
porque em Buffalo eu pude varrer toda a bibliografia existente, né? Pude ver tudo que existia de importante, e sim, principalmente pude conviver com a Chris Miller, né? A Chris estava doente na época, e ela, logo no início, né, ela falou assim, Adalberto, eu não sei como é que vai ser quando começar a primavera, porque no meu jardim ninguém nunca mexeu. Sabe aquelas jardins de casa americana antiga, né? Eu falei, pois achou o jardineiro. Eu sou paisagista de formação, né? A minha mãe sempre lidou com planta e tal. Eu falei, não, eu venho aqui, tipo, 2 vezes por semana, a gente lê os poemas da Emily Dickinson, conversa sobre jardins, sobre plantas, e isso eu fiz um tempão, né? A gente, semanalmente, a gente conversava sobre os poemas, eu lia as minhas traduções para ela, explicava as minhas dificuldades de compreensão do texto, né? E muitas vezes a Cris me falou que também tinha dificuldade de entender, né? Que ela não conseguia achar uma resposta para... eu comecei a perceber que o problema da Emily Dickinson não era só um problema de língua, né? De domínio da língua inglesa, porque a Christine Miller era uma professora de notório saber na área de literatura americana, né? A grande especialista em literatura americana e guerra civil, né? É uma desnovianista, né? Excelente. Editora também da obra da Marianne Moore, né? A Chris Miller edita o website da obra completa crítica da Marianne Moore, né? Uma poeta interessantíssima, importantíssima. E aí foi 2018, eu já estava com praticamente a tradução pronta, né? Os 1.700 ou 1.800 poemas. E felizmente a Germana conseguiu criar uma conversa com a editora da Unicamp, e aí o livro foi para a editora da Unicamp, passou por um conselho, né? Que não é fácil também, então, é bastante difícil. Aliás, hoje eu estou aqui tremendo, porque eles estão se reunidos lá para aprovar o 2º volume, né? Então, eu não sei ainda, não recebi nenhuma resposta. O 2º volume já tá pronto na UNB, né? É só uma questão editorial, de acordos que envolvem valores, envolvem, né, uma série de coisas que não dizem respeito ao texto propriamente. Mas então foi isso, Carolina. Eu quis falar isso para dizer assim, para mim foi uma aposta. Eu apostei que esse trabalho era importante, que a obra da Emily Dickinson é importante para o mundo contemporâneo, que é importante traduzir uma autora mulher, importantíssima para o cânone da literatura, né? Especialmente da poesia moderna, né? Eu tenho uma aposta muito grande na Emily Dickinson como realmente, para mim, é a poeta a partir da qual você pode reler toda a poesia moderna em inglês. Ela é uma espécie de... Esses dias eu vi uma crítica de Nova York falando, não dá para explicar, é difícil entender a influência direta da Emily Dickinson em todos os grandes poetas modernistas. Eliot, Pound, Williams, Marianne Moore, Elizabeth Bishop, né? Mas o que dá para fazer é usar ela como uma pedra de roseta. Ou seja, a partir dela você entende toda a poesia moderna de língua inglesa, né? Particularmente americana. Eu sinto que é isso. Eu acho que ela é uma poeta fundamental, e mais fundamental ainda por ser mulher. E, pelo que você falou, eu acho que torna também, assim, evidente, né, e muito especial o trabalho das universidades públicas, né, porque aqui a gente tem a UF, né, que
é onde você trabalha como professor e da onde você partiu para fazer esse pós-doutorado, que foi tão importante, né, para a execução desse livro, e também, né, o trabalho da Universidade de Brasília e da Universidade de Campinas, né. Acho que um trabalho como esse, e que exige essa dedicação, né, mostra, né, a força e a importância, né, da universidade pública no desenvolvimento, né, da cultura e da pesquisa. E, bom, você falou agora, né, do percurso, como você chegou na Emily Dickinson, e eu queria perguntar também, deixa eu ver aqui que o gato está tampando as minhas anotações, queria que você falasse também sobre o seu projeto de tradução, né, porque ele vai ter a ver também com algo que eu acho muito interessante, que você coloca no pós-fácil, e que também está no prefácio da Krista Miller, que é sobre a questão, né, da edição do trabalho dela, né, e de como que um trabalho, como um texto original, que ele é tão, de certa forma, difuso, difícil de encontrar, assim, uma única fonte originária, né, e como isso influencia no trabalho da tradução, e como isso influenciou, e como você decidiu traduzi-la. O que você falou é fundamental, Carolina. A Emily Dickinson é uma autora sui generis dentro do universo da história literária, né? Ela não é uma autora que deixou manuscritos incompletos ou inacabados da história literária, né? Ela não é uma autora que deixou manuscritos incompletos ou inacabados. Quase todos os escritores têm inéditos, né? E tem manuscritos que não foram publicados. No caso dela, tudo é inédito e tudo é manuscrito. E ela coloca em xeque certas concepções que a gente tem daquilo que é o trabalho literário, né? Eu falei muito sobre o processo editorial, porque a gente não pode esquecer que os editores são atores, eles é que são o centro do cânone literário, né? Os editores que determinam quem vai aparecer e quem não vai aparecer. Se você olha, por exemplo, a importância que teve, no bom e no mau sentido, né? A importância que teve José Olímpio. José Olímpio publicou todo mundo, publicou Drummond, publicou Manuel Bandeira, publicou... O João Cabral, nem tudo ele publicou pela José Olímpio, né? O João Cabral não conseguiu publicar tudo pela José Olímpio. Ele teve que publicar os livros ele mesmo. O Educação pela Pedra foi publicado por ele, né, no processo na editora do autor, né? Não era ele exclusivamente, mas um grupo de autores associados, né? No caso da Emily Dickinson, ela tentou publicar, e é isso que eu tento mostrar no prefácio do segundo volume, que vocês ainda vão ler, né, ano que vem, se tudo der certo. Acho que vai. Ela tentou publicar, e ela se correspondeu com os principais críticos literários e poetas da época, entre os quais o Higginson, o Samuel Bowles. O Samuel Bowles dirigia o Springfield Republican, que era um dos principais jornais americanos. E ela mandou vários poemas, né, ao longo de 5 anos para o Bowles, dizendo, olha, por favor, me publique. E ela não foi publicada, né? Ela escreveu várias cartas para o Higginson pedindo para que ele dissesse que, né, que o Higginson ele era editor da Atlantic Monthly, né, e de outras revistas importantíssimas da época, né? O Higginson só foi publicar ela depois de morta e disse publicamente que se arrependeu. Por isso a gente perdoa ele, né? Ele se arrependeu publicamente, ela devia ter publicado, né? Então, ela deixa uma obra inédita, um monte de manuscritos, né? Centenas e centenas de poemas, e ao longo de um século ela vai sendo publicada, cada um acha que tem que editar de um jeito. Acho que é importante colocar aqui que é inédita, ela deixa a obra inédita, mas ela deixou a obra também organizada, né?
como você fala. Então, justamente, ao longo dos primeiros 80 anos, na verdade, isso mais 100 anos, praticamente, até que a Cris, ela morreu em 1890, a Cris só publicou em 2016, a obra dela foi sendo estraçalhada pelos editores. Cada um pegava os manuscritos e fazia criava uma ordenação e aí fazia o que bem entendia, né? Toda essa numeração, por exemplo, que aparece nas edições, que não aparece na nossa, ela não tem nada a ver com a Emily Dickinson. Foi uma numeração criada pelo Johnson em 56, que depois o Franklin, em 92, retomou, né? Ele ia abandonar os números, mas depois ele voltou atrás, né? Ele voltou atrás. Porque tem gente que acha que os números se transformaram num hábito do leitor americano. Aí o que a Chris Miller fez? Ela foi e voltou para reconstituir o modo como a Emily Dickinson tinha deixado os poemas na gaveta dela. Porque ela pegava essas folhinhas, que eram os fascículos, né? O fascículo, o que era? Era uma folhinha dobrada assim. Aliás, eu podia mostrar para vocês, porque eu tenho uma coisa aqui que ninguém pode ver, né? Deixa eu ver se eu mostro aqui. Isso aqui ninguém pode ver, porque a Universidade de Harvard, que me permitiu ter acesso a isso, não, quer dizer, eu tive um acesso, mas eles não têm autorização nenhuma para mostrar isso, mas como é assim, nesse caso, né? Vocês estão vendo? Ah, não, peraí. Não está apresentando. Então, isso aqui é um fascículo. Estão vendo? Uhum. O que a gente chama de fascículo. Então, é um conjunto de 1, 2, 3, 4, 5 folhas dobradas aqui, né? Uhum. Vocês estão vendo a marquinha de costura, né? Tem uma marquinha de costura. Ela mesma costurou, né? Importante que esses poemas todos ela passou a limpo. Então, tem toda uma discussão sobre o draft, né? Sobre o que seria o original, o rascunho. Tem gente que acha que não há rascunho, e tem gente que acha que os fascículos já são rascunho. Eu acho que não. Eu estou do lado da Cris, eu acho que ela já fez isso como uma pré-organização, e essa pré-organização em 40 fascículos estava bem costuradinho e bonitinho. Mas os críticos foram arrebentando isso, foram quebrando essa ordem ao longo de quase 100 anos. Até que a edição da Cris, pela primeira vez, restabelece essa ordem dos 40 fascículos. E esses 40 fascículos saíram pela primeira vez publicados no Brasil. Não existe uma publicação dos 40 fascículos nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra. Essa é a primeira edição dos 40 fascículos, tal como ela deixou, né? Então, o trabalho, nesse caso, o trabalho de tradutor, é claro que eu sigo a edição da Cris, mas eu sigo ela de perto, eu não sigo totalmente, né? Uma vez que, como tradutor, eu mantenho a ordem dos fascículos, mas, às vezes, quando eu traduzo um poema, eu traduzo... Porque alguns poemas dos fascículos têm variantes. Por exemplo, tem um poema que tem 7 variantes, né? A variante que está no fascículo é, de fato, aquela que ela deixou no fascículo. Isso é sagrado para a Cris, né? Mas na minha tradução, às vezes, eu uso a variante que não é exatamente a do fascículo. Aí eu digo, né? Estou seguindo tal, né? Por uma questão mesmo de tradução. Mas, em geral, então, o que eu ia dizer, para mim, seguir o trabalho de tradutor envolve um trabalho editorial, né? Ou seja, o trabalho editorial de criar uma edição compatível para o leitor brasileiro também, porque é uma edição e uma tradução, né? Você tem que editar um livro, mas tem que tornar ele compatível para o leitor brasileiro, né? Não é a mesma edição americana. Isso implica também as notas que aparecem, são notas muito importantes. A cronologia que aparece no meu livro é muito diferente da cronologia da edição da Cris, né? Porque
Quando, quando você está lendo um poema de 1862, eu acho importante dizer na cronologia o que aconteceu em 1862, que pode ter influência na interpretação desse poema. A mesma coisa nas notas. Então, tem um poema que fala que um determinado acontecimento está ligado a esse poema, né? Muitas vezes esse acontecimento não é explicado para o leitor americano, eu tenho que explicar nas notas. Olha, esse acontecimento aqui, né? Por exemplo, o assassinato do Lincoln, tem um poema que se refere diretamente ao assassinato do Lincoln. Então eu tenho que explicar que ele foi assassinado pelos opositores sulistas, né? Que não se conformaram com a derrota na guerra. Né? Coisas assim que eu tenho que contextualizar o leitor, e eu uso as notas para isso, né? Para criar esse contexto. Então, essa edição, ela é, ao mesmo tempo que é uma edição de leitura, ela é uma edição crítica também. E pretende ser uma edição para todo e qualquer professor de língua inglesa ou de literatura inglesa que trabalhe com a Emily Dickinson, ele tem a melhor edição no Brasil. Ele não precisa de uma edição lá de fora. A ideia é essa. É verdade, porque aqui a gente tem 2 livros em um, né? A gente tem um livro em inglês e a gente tem a sua tradução, né? Então, a gente, como diria o Borges, a gente é mais privilegiado, né, que os leitores nativos, porque a gente pode ler mais de uma Emily Dickinson. Uhum. Isso é muito importante, assim, né, do papel da tradução. Ainda sobre essa questão de edição, a Gisele Volkoff, que é a nossa colega aqui da UF, né, ela dá os parabéns pelo trabalho, diz que acha muito corajosa a sua iniciativa, mesmo tendo já tantas traduções, né, e ela pergunta quem tem os direitos da obra da Emily Dickinson, que você falou mais cedo, mas eu acho que, na verdade, é os direitos dessa edição crítica, né, que você usa como base, né. Se você for lá para a página para a ficha técnica, né, a página onde está a ficha catalográfica, vocês vão ver nessa edição um monte de autorizações. Apesar de Emily Dickinson ter morrido há mais de 100 anos, muito mais, né, 1886, né, quase 150 anos, a obra dela ainda não está em domínio público. Isso também é um caso assim? único. Isso também é um caso único, né? Jura? Então, a obra dela é objeto de uma série de transações entre terceiros, né? Família, terceiros, porque muitos dos manuscritos da Emily Dickinson foram recuperados através de terceiros. E você sabe que nos Estados Unidos isso é muito sério, né? A posse de um objeto, quando ele é leiloado, né? O registro desse objeto, a propriedade privada é muito importante lá, né? Então, por exemplo, tem uma família muito rica que tem um conjunto de poemas da Emily Dickinson. Essa família cedeu esses manuscritos na década de 60, né? E esses manuscritos ficam na Universidade de Harvard, mas toda vez que esse manuscrito for publicado, tem que haver uma autorização prévia. Então, são mais ou menos, os donos da obra da Emily Dickinson são mais ou menos umas 15 ou 16 pessoas pertencentes a diferentes famílias. É claro que a Harvard negocia isso como uma editora só, né? Mas vocês vão ver lá na folha de rosto tem várias autorizações, né? Aquela coisa do legado de certas, né? Tal arquivo, tal carta pertence a tal família, etc. Né? Então, isso gera esse tipo de problema, né? Problema
legal. Então, existem muitas edições ilegais da Emily Dickinson, inclusive no Brasil. Ela ainda não está em domínio público. Um dos problemas de editar a Dickinson foi que a editora da UNB teve que pagar os direitos, né? Nem todo editor gosta disso, pagou, é caro, né? É caro. Lidar com a Emily Dickinson não é barato, mas felizmente a gente tem isso, como você disse, graças ao empenho do nosso setor, né, universitário, que entende que é importante, que acredita, né, que essa pesquisa é importante e financia as pesquisas, né, que são importantes. E aproveitando, né, a pergunta da Gisele, né, que ela mencionou as outras traduções, e voltando assim mais especificamente sobre o seu projeto, né, em que medida, né, o seu projeto de tradução da poesia completa, né, se diferencia desses outros vários tradutores que a gente já tem para o português, que traduziram seleções, fizeram antologias, né, de poemas. Qual que é a diferença, né, assim, principalmente para esse lado do seu projeto de tradução mesmo, né? Eu vou dizer para você, Carolina, que eu como escritor, eu nunca acreditei em antologia. A ideia de antologia é uma ideia muito século XIX, né? Muito arcaica para mim. A ideia de você, os melhores, né? As flores das flores. É legal, foi um momento importante no nosso mercado editorial, a gente teve antologia de tudo, né? Mas eu acho que, por exemplo, nos fascículos da Emily Dickinson existe gente que é especialista no fascículo 34. Você pode encontrar uma costura e uma sutura, como eu digo, né? De fascículo a fascículo. Ou seja, os poemas se relacionam uns com os outros no cotexto, né? Não só no contexto, mas no cotexto. Então, quando as antologias, por mais bem intencionadas que elas sejam, elas já são, né? Elas já são parciais nesse sentido, né? Claro que o Augusto de Campos, eu não coloco aqui em questão a antologia do Augusto de Campos, ou os poemas traduzidos do Manuel Bandeira. É a seleção que ele faz que foi importantíssima para mim, né? Eu acho que alguns poetas, como um poeta como Manuel Bandeira se dedica a publicar 6 poemas de Emily Dickinson, isso tem um valor importante, um impacto importante para quem lê a Emily Dickinson e para a poesia brasileira, né? O Augusto de Campos e os concretos acreditavam na ideia de paideuma. Então, para o Augusto de Campos, aqueles 80 poemas da Emily Dickinson são os 80 poemas que devem ficar, e que são amostras de uma altíssima, como ele diz, voltagem poética, né? Eu acredito que é verdade do ponto de vista da teoria da poesia concreta. Eu me considero um pouco herdeiro do concretismo, eu acho importante, né? E eu acho que o concretismo é uma coisa importantíssima para o Brasil, mas existem outras visões sobre outros modos de ler a poesia. E para mim um modo importantíssimo é esse de respeitar, né? Um livro como Rosa do Povo, por exemplo, não se mistura com o Claro Enigma. Eu não posso ler alguma poesia do Drummond e misturar alguma poesia com Claro Enigma e com Rosa do Povo. Cada um desses livros, eles têm uma história específica. Eles são de um momento específico, mesmo que eles não tenham essa estrutura orgânica que o Baudelaire imaginava para um livro, né? Eles foram selecionados dentro de um momento específico do Drummond, né? Então, quando você faz uma antologia, você rompe, né? Você quebra com essa organicidade histórica, com essa historicidade textual, né? Agora, a rigor, eu não sou contra a antologia. Eu vivo fazendo antologias, né?
Mas, no caso, quando você... Tem uma diferença. Quando você precisa de um trabalho de referência, que a gente se propõe, né? É por isso que essas editoras nos publicaram, porque a gente quer ser um livro que o leitor, que não é especialista, lê. Mas a gente quer ser uma obra de referência para o estudioso que vai fazer o seu doutorado. Então, se a pessoa quiser fazer o doutorado em Emily Dickinson, ela pode confiar nesse livro. Porque é uma referência. Tá? Uma referência em termos de edição. O Emanuel está aqui, ele gostaria de fazer uma pergunta, professor Emanuel Brito, tradutor e professor de italiano aqui da UF. Pode falar, Emanuel. Bom, eu acho que, assim como a Gisele, preciso, antes de tudo, dar os parabéns, né? Porque eu estou super curioso para ver o volume físico, eu soube das suas divulgações, né? Da divulgação das editoras, que saiu e que está uma coisa super bonita mesmo, né? Pelas coisas que a Carolina mostrou. Então, estou curioso e te dou os parabéns, Roberto, porque não deve ter sido um trabalho fácil e longo, né? Mas não é a facilidade que nos move, né? Eu me identifiquei muito com a sua... com uma das coisas que permeia esse projeto, que é a questão das variantes, né? Eu acho que isso coloca uma dificuldade ainda maior, né, no texto. E eu me lembro também, hoje, né, para o encontro, eu retomei um artigo que você tinha compartilhado com a gente quando saiu, que justamente você citou parcialmente o título, que foi o Costura e Sutura, né, que saiu, acho que há uns 2 anos, e 2018, né? E ali você fala sobre, você toca em 2 pontos que queria que você falasse até um pouco melhor para a gente aqui, que eu acho que é importante, que é a questão editorial, né, de como você citou o Franklin e o Johnson, se não me engano, que foram 2 editores que ao longo do século XX foram desconstruindo a obra de Emily Dickinson a partir dos fascículos que ela deixou, né, e de como foi uma mulher, né, a Miller, que reorganizou isso. E lá no final do artigo você coloca, também pensando nesse ponto de vista feminino, que você adota uma posição feminista na tradução, e eu achei isso muito interessante. De como isso é importante, né, até do ponto de vista ético, para o seu olhar. Eu me lembro, por exemplo, de colegas falando, até com muito cuidado, não tentando ser sexista, mas com muito cuidado, falando que acha difícil traduzir mulher, porque acha difícil se colocar no lugar da mulher, né? E eu nunca tive essa experiência, não acho que seja um empecilho, né? Homens cisgênero, branco, tenham que ter pudor de se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que isso é uma questão de etnicidade, de gênero, de raça, o que quer que seja, eu acho que a gente tem a obrigação de se colocar no lugar do outro, né? Mas eu particularmente não tenho a experiência de traduzir mulheres até então, né? Queria saber um pouco de você a respeito disso, porque eu acho que foi uma coisa que te moveu, né? Isso pensando no seu artigo de 2018 e pensando um pouco no que você falou agora. Tá bom, acho que agora eu posso entrar também na pergunta que a Gisele tinha feito, né, que eu demorei a falar, entrar mais em questões ligadas à tradução. Eu acho que a sua pergunta é fundamental. Eu também me coloquei muito esse problema, tanto que quando eu fui para Buffalo para fazer o meu pós-doc com a Chris Miller, eu já sabia que a Chris Miller é uma especialista em questões de gênero, e o meu projeto era justamente tradução em gênero, né? Como é que eu posso me colocar, né, como tradutor da Emily Dickinson, né, levando em consideração os encontros que eu já tinha tido com várias especialistas importantes, né, como a Martha Nell-Smith, que a Martha Nell-Smith escreveu um livro sobre a Emily Dickinson e a Susan Dickinson, né? Se chama Open Me Carefully, Intimate Letters from Susan Dickinson to Emily Dickinson. As duas tiveram uma relação, né, lésbica,
e ela não está comprovada em fatos, mas ela está, como a Martha Nell Smith coloca, nessa edição importantíssima das cartas, ela está colocada ao longo de toda a obra, né? Então, eu já sabia que essa questão era uma questão importante, a questão da mulher Emily Dickinson e a questão de gênero e a questão lésbica, né? Ou seja, uma questão de gender studies ou de queer theory, né? Eu sabia que eu tinha que levar em consideração isso como tradutor, né? O que acontece na língua portuguesa é que a língua portuguesa cria condições para se fazer isso de uma maneira que a gente não tem na língua portuguesa, né? Então, por exemplo, os particípios passados, né? Por exemplo, we were seen, né? Se ela está falando de um encontro dela, de um passeio que ela fez com a Susan Dickinson, we were seen, acho que é isso. Ela tá passeando com a Susan Dickinson, e aí todas as traduções traduzem como fomos vistos. Eu traduzo como fomos vistas, né? Tem um poema muito bonito que narra uma espécie de um encontro amoroso, que é assim, eu vou ler aqui para vocês, ó. Posso? Por caminhos, por arbustos, por clareiras, por matas, bandidos passavam por nós naquela estrada solitária. O lobo veio curioso, a coruja olhou intrigada. A serpente de cetim enroscou-se intrincada. A chuva molhou nossas saias. Em inglês é The tempest touched our garments. Algumas traduções estão simplesmente em nossas roupas. Eu traduzi por saias. O trovão mostrou sua faca. Feroz no alto do monte, o gavião gritou ameaça. Os sátiros nos davam os dedos. O vale murmurando, venham. Esses os camaradas, essa era a estrada, essas crianças voltaram para casa, né? Então, isso é só um caso, assim, de que a opção pelo gênero e por várias vezes eu fui colocado diante dessa situação, né, concreta, quando você tem que traduzir um particípio, né, ou uma palavra específica do vestuário, né, se eu vou para o masculino ou para o feminino. E, em geral, nas traduções para a língua portuguesa, mesmo a tradução... Aí que está, Emanuel. Agora eu vou falar uma coisa que vai ser um pouco chocante, né? Mas a tradução da Ana Luísa Amaral, que é a grande feminista portuguesa, grande poeta, né? Poeta que eu adoro, né? Eu não sei se ela gosta de mim, mas eu adoro, tá aqui o livro dela, né? Ana Luísa Amaral. Ela traduziu os 200 poemas, que é uma tradução que eu acho excelente, mas para ela isso não é uma questão importante, né? Essa questão dos gêneros, de marcar em termos de gênero a poesia da Emily Dickinson. E para mim essas marcações de gênero, elas são não só a marcação de gênero, mas a marcação do queer. Esse é um poema em que de fato eu marco o aspecto queer mesmo, né? O aspecto lésbico desse encontro das duas, né? E aí, quer dizer, por isso que eu prefiro dizer que eu sou pró-feminista, né? Eu sou um tradutor pró-feminista, porque é um pouco contrassenso dizer que eu sou feminista, não é o meu lugar de fala, né? Mas eu assumo uma posição pró-feminista. E esse, para mim, esse fator, essa coisa de feminilizar, né, a Emily Dickinson é um processo, é a espinha, é a medula óssea da minha tradução. Sim, é uma poeta mulher. Não é
porque o que eu menos gosto quando se fala da Emily Dickinson é que ela é uma poeta metafísica que vive no mundo das ideias, né? Não, é uma mulher do século XIX, cientista, meio astrônoma, meio botanista, avançada para o seu tempo, que não aceitou as convenções nem do casamento, nem da sociedade paternalista em que ela vivia, e que simplesmente escreveu a poesia mais feminista, mais queer, mais interessante do ponto de vista de gender studies que a gente tem no século XIX. Isso quem disse pela primeira vez é Adrienne Rich, né? Adrienne Rich tem aquele texto Vesuvius at Home, um texto de 1976, né? Que ela escreve sobre a Emily Dickinson para mostrar a importância do aspecto feminino da Emily Dickinson, né? Então, sim, genderizar a Emily Dickinson foi fundamental para mim. Isso não quer dizer que ela vai ser menos uma poeta do pai Delma, ela continua sendo do pai Delma, ela continua sendo a precursora do William Carlos Williams, ela continua sendo a precursora da poesia moderna ou contemporânea, mas ela está na sua história, não só na história, né, dos Estados Unidos durante a Guerra Civil, mas ela está na história da mulher americana sob uma sociedade patriarcal e da mulher lésbica oprimida pelo puritanismo e tudo isso. Então, isso foi fundamental para mim, como opção, né, de tradução. Eu acho que essa escolha foi acertadíssima, né? Acho que traz um aspecto muito interessante para a sua tradução e para a gente pensar, né, traduções também, traduções de mulheres, ou mesmo traduções de obras de autores homens, né? Essa perspectiva feminista. E eu acho que, de alguma maneira, você também respondeu a pergunta da Gisele, que ela falava sobre a angústia da influência de tradutores como a Ana Luísa Amaral, né? E você já respondeu bem como a sua tradução, né, se difere da tradução da Ana Luísa Amaral, né? E aí a gente tem duas perguntas também, mais particularmente sobre questões linguísticas, uma que é do Sandro Pires, que ele pergunta, né, a transposição linguística da época dos originais para um novo contexto completamente diferente acarretou problemas na seleção lexical, né? E a Mazé Lemos, professora, nossa colega da Unirio, ela fala, né, gostaria de saber, de modo geral, e algo em particular, como você traduziu as rimas, a prosódia da língua inglesa para o português. Quais as diferenças principais, as complexidades do uso de rima, sonoridade, ritmo do inglês para o português? Então, tem essas duas perguntas, né, sobre questões lexicais, históricas, e sobre ritmo e rimas. Acho que agora a gente podia mostrar, então, o The Frauded Eye Butterfly, né? Porque já entrava em todas essas questões, né? Tanto do Sandro, da Mazé, né? E é um poeminha de 2 versos só. Tem essa vantagem, né? Deixa eu ver aqui. É um dístico, né? Eu vou citar a partir eu vou mostrar ele a partir do meu pós-fácil, né? Então, nesse pós-fácil, vocês estão vendo, né? Estão vendo? Estamos, está pequenininho. Nesse momento que eu estou falando da questão da pontuação, né, fundamental, os famosos travessões, os dashes, né, para criar pausas e cesuras, a questão da abertura. Pode aumentar um pouquinho só? Oi? Se possível, aumentar um pouquinho. Tá. A questão dos dashes, a questão da pontuação, né? E das elipses, né? Então, vocês vejam o que eu vou dizer aqui. Muitas vezes ela suprime uma série de termos aqui, ó. Estão vendo? Abaixa mais um pouco, Adalberto.
Aliás, sobe, quer dizer, né? Muitas vezes ela suprime uma série de termos, tornando a frase quase incompreensível. Outras vezes ela suprime as conjunções ou elementos que alteram o modo verbal, né? Os auxiliares could, né? E aí a gente vem para esse poeminha curto, né? Defrauded I a butterfly, the lawful her for thee. Essa é a medida básica do ritmo da Emily Dickinson. Tantan, 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 tantan. Né? É o tetrâmetro jâmbico. São 4 jambos, né? Defrauded I a butterfly, né? The law for her, for thee. E o segundo é um verso é um trímetro jâmbico, né? Com 3 sílabas. E aqui a gente vai entrar na pergunta do Sandro também da questão lexical, né? Questão lexical. Literalmente seria, deixa eu passar para a próxima página. Próxima página. Tem que ir. Próxima página. Eu não consigo passar para a próxima página. Eu estava no modo de seleção. Visualizar. Tá aqui. Vou tentar aumentar a partir daqui, ó. Então, a tradução literal é assim: eu defraudei a borboleta, que era herdeira legal, por ti, né? E aí, a questão que se coloca o que é esse verbo defraud, to defraud, né? E como é que é possível fraudar, né, a borboleta? E herdeira de quê, né? The lawful her. Herdeira de quê, né? Ela também não fica claro o que ela herda, né? Esse verbo, a construção desse verbo to defraud, a construção não é muito usual na língua inglesa, é uma construção meio anômala, né? Você não usa normalmente dessa forma, né? Então, bom, tem esses problemas lexicais do o uso de certos termos muito jurídicos, por exemplo, né? E aí já entrando saindo de ritmo, entrando na pergunta do Sandro. A Emily Dickinson tinha fixação com vocabulário jurídico. O pai dela era advogado. E, segundo as críticas espanholas, a fixação por termos jurídicos é uma fixação com o pai, né? A fixação com o pai. As tradutoras espanholas, inclusive, defendem a ideia do incesto, né? Que ela foi violada pelo pai, né? E no vocabulário jurídico, né, tem a ver com essa relação. Não existem provas, né? Mas manter o vocabulário jurídico é fundamental, né, na tradução. E são inúmeros termos que fazem parte do campo semântico do vocabulário jurídico, né? Alguns muito antigos, né? Vocês sabem que a linguagem jurídica é uma linguagem antiga, termos medievais, né? E quando ela usa esses termos, é preciso criar equivalentes, né? Só que aqui eu estou diante de 2 problemas. Uma equivalência semântica, de criar, né, um equivalente para defraud, né? Defraudar seria uma opção, né? Só que essa opção não caberia dentro da minha medida, né? A minha medida tem a ver, a medida, então, o que é a medida do tradutor, né? Em geral, eu trabalho com versos de 6 e 8 sílabas, ou então 7 e 6, dependendo do caso, né? Às vezes 5 e 7, mas eu fico entre 5 e 8, né? Quer dizer, as 2 medidas clássicas do português, que são as redondilhas, os 5 e 7, né?
e depois o 8 e o 6, que são um pouco menos usuais, mas que, dependendo dos fenômenos de sinérese e diérese, podem se transformar em redondilhas. Então, em português, eu vejo a borboleta Burley, por ti, a herdeira Burley, né? Duas redondilhas maiores, né? E com essa rima, que não é a rima do verso original. O verso original não tem essa rima no final, né? É uma rima slant, que se diz em inglês, né? The fraud that I a butterfly, the lawful her for thee. Mas é uma rima que na língua inglesa é considerada ela imperfeita, né? Por mais que não pareça para a gente, porque tem uma né, immensity, a terminação em Y muitas vezes rima com I, né? Ou com dois Es, etc., em inglês, né? Então, o que eu procurei fazer foi criar sempre alguma forma de equivalência entre a tradução do conteúdo semântico e pensando no vocabulário, as questões lexicais, como, por exemplo, né, essa ideia que está entre, o burlar está entre, né, o defraudar, né, de fraude, mas ele é mais enganoso, digamos assim, né? Tem uma relação de engano maior. Né? Mas o que interessa aqui é, no conjunto, na interpretação do poema, né? Vejam o que eu digo aqui, que eu nem mais lembro, né? É verdade que uma nova inversão no texto traduzido cria uma nova ambiguidade. Quem era a herdeira? Mas não deixa de ser justa com o ritmo. Note-se também que optei por deixar o termo her no feminino, a herdeira, está aqui, né? Aí entra a questão de gênero, a herdeira, né? Eu não vou traduzir o herdeiro. Então, sempre que eu posso e que eu percebo que é possível. Outra questão, salvo engano, esse é um poema enviado para Susan, né? Então, você saber para quem foi enviado o poema é importante também. E na nossa edição isso está dito, né? Essa é uma questão central na poesia de Dickinson, a relação entre gênero gramatical e gênero. Mesmo sabendo que a palavra butterfly não é necessariamente feminina do ponto de vista gramatical, seguindo uma longa discussão sobre o feminino em E.D. e a relação entre E.D. e Susan Gilbert Dickinson, entendo que a maioria dos poemas de Dickinson que associam a lírica amorosa e a natureza foram dedicados a Susan e ou a amigas de Emily Dickinson. Então, aí é que está essa ideia de onde converge essa posição pró-feminista com uma posição também de uma técnica de tradução que busca a sutura, né? Não só a costura, mas a sutura. Né? E eu acho que soa bem em português, né? A borboleta Burley, por ti, a herdeira Burley. Ficou ótima, o Alan também comentou aqui que a tradução ficou ótima. Muito bom. Excelente solução. Lê mais alguma tradução para a gente, Adalberto? Comenta mais alguma? Eu acho que você tinha pedido Hope is a Thing with Feathers, né? Eu tenho até medo dessa, porque essas o próprio Alan já traduziu também, né? Mas sim, eu posso terminar com essa daqui, com o Hope. Tem uma tradução linda dela para o espanhol, feita pela Maria Negroni, muito bonita. É um poema muito difícil de traduzir, vocês sabem, né? Uhum. Acho que é um dos poemas mais citados dela, mas é um poema que vale sempre a pena ler, né? Ele sempre está dizendo alguma coisa. O que eu acho que, de cara, assim, Hopes, assim, with Feathers, remete para o famoso verso do Keats, né? Uhum. Como é que é? Beauty is a thing
Forever, é isso? Deixa eu Beauty is conferir. a thing forever. Beauty, é isso, né, Gisele? Beauty is a thing forever. Sim, isso mesmo. Pô, já que a Gisele está aí, eu vou até pedir para ela ler, então, o original. Que eu não entendo tão No, mal. a thing of beauty is a joy forever. A thing of beauty is a joy forever. Isso, exatamente. Né? Eu mexi aqui no meu... Ah, tá aqui meu... Já vou achar. Como é que a gente está de tempo? Ainda temos um tempinho. Até temos uns 15, 20 minutos. Então, eu acho importante nessa tradução a ideia de deixar a coisa, né? A coisa, embora eu saiba que, né, essa coisa não é necessariamente, né? A thing of, como é que é? A thing of beauty is a joy forever, né? Já no caso do Keats, é uma coisa mas é uma coisa bela, né? É uma coisa bela, é a ideia de que o aspecto coisal, né? Que está colocado aí, o aspecto material, né? Eu acho que ele é importante, né? E é por isso que eu coloco. Vamos ler primeiro, né? Você quer ler para a gente, Gisele? Eu vou colocar aqui, ó. Adalberto, eu estou com problema de câmera hoje, eu peço desculpa. Agradeço a sua generosidade. Quem quer ler? Você quer ler, Carolina? Você está sem som, Carol? O microfone está desligado. Eu vou ler, eu só estou dizendo que eu vou pegar aqui no meu livro, que aí eu leio mais de perto. Essa palavra hope aparece em vários poemas, né? E ela tem uma relação ambígua com a esperança. Às vezes ela aceita, às vezes ela não aceita. Esse é um dos poemas em que ela não aceita, né? Esse é um poema que a recusa absoluta de qualquer esperança. Um poema tétrico. Bom, posso ler, então? Leia. Não sei se podia também aumentar um pouquinho as letras para o pessoal, é melhor? Agora dá para ver? Tá bom agora. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. I've heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity. It asks a crumb of me. Legal. Veja que lá embaixo aparece assim, enviado, não sei se dá para ver, sent to NS, ou seja, para as irmãs Norcross, em 1862. Né? Isso significa, vocês vão achar no glossário de correspondente quem são as irmãs Norcross, são as primas dela, né? Com quem ela passou uma temporada quando ela estava perdendo a vista, mas que tinham perdido o pai, ela tinha perdido o tio, né, recentemente, e a mãe das Norcross estava bastante doente, né? E, ao mesmo tempo, 1862 é um momento em que ninguém mais sabe quem vai ganhar a guerra civil. Os Estados Unidos estavam exatamente como estavam agora, com o Trump e com o Biden, né? Ninguém sabia quem ia ganhar. A guerra civil estava totalmente indecisa. A Emily Dickinson se envolveu muito afetivamente com a guerra civil. E ela começou, as mortes começavam a chegar para Amherst. Então, esse é um poema que ele tá muito ligado aos acontecimentos dessa época, né? E também à família, quer dizer, é difícil, né, a gente chegar a uma conclusão definitiva. Então, a tradução é assim, eu vou aumentar aqui primeiro, depois eu mostro as duas, né? Esperança é a coisa com plumas.
que na alma se aninha. Seu canto não tem palavras, sempre a mesma ladainha. Soa bem na ventania, e só a forte tormenta há de calar a passarinha, que a tantos acalenta. Ouvia na terra mais fria, e no estranho mar sem fim. Mas em situações extremas, tem um erro aqui, que medo. Mas nem em situações extremas pediu migalhas para mim. Eu gosto da ideia de que os poemas de traduzir os poemas da Emily Dickinson como se eles fossem quase que cançõezinhas, assim, quase que cançonetas, sabe? Quase que, né, toadas, a ideia da toada popular. Né? A Emily Dickinson gostava muito de tocar Negro Spirituals no piano, tocar e cantar. E ela tinha uma relação muito forte com as tradições do inário protestante, né? Daquelas músicas que são boas de cantar, né? Então, eu imagino que, idealmente, todo o poema da Emily Dickinson deveria ser cantado, ou deveria se aproximar do cântico, né? Não sei como é que eu cantaria isso, mas uma vez eu vi a tradutora taiwanesa, coisa eu nunca vou esquecer, a tradutora taiwanesa cantando as traduções dela, cantando em chinês, né? A variante taiwanesa. É isso, né? Agora, que tem problemas de vocabulário difíceis, tem, né? Por exemplo, é engraçado, Carolina, você leu soul e all, né? Corretamente, né? Eu passei um tempo estudando a variante da Nova Inglaterra do século XIX. Li alguns tratados e tal, e eu leria assim, ó: Hope is the thing with feathers that perches in the soul, and sings the tune without the words, and never stops at all. É uma possibilidade, né? Então, muitas vezes, que muitas vezes onde a gente acha que não rima, ela está rimando, só que a gente tem que considerar essas variantes, né, todas. Porque ela é uma moça da Nova Inglaterra, né? É por isso que eu estava perguntando a prosódia da rima, muito legal, adorei. E aí, bom, gale, tempestade, né? Pode ser várias coisas, né? O Sweetest também mudou muito. A diferença entre gale e storm, né? E vocês vão ver que nem tudo bate, né? As maiúsculas que ela usa não batem com as maiúsculas que eu uso também, e os dashes que ela usa nem sempre vão bater com os meus dashes também, né? Eu acho que essa ideia da passarinha, esse termo é do João Cabral, né? Uhum. Pássara. Nos poemas acho que é do Relógio, né? Ele usa esse termo a pássara, então eu falei, se João Cabral falou a pássara, por que eu não posso também colocar a passarinha, já que se trata da esperança, né? E aqui mais um caso em que eu tenho que feminilizar tudo, né? Do ponto de vista do gênero gramatical. E o mais difícil é claro, né? I've heard in the chilliest land and on the strangest sea, yet never. O mais difícil é isso, né? Yet never, in extremity. Como é condensado, né? Essa condensação máxima, né? Essa compressão máxima da linguagem, né? E aí é isso, quer dizer, eu procurei me aproximar dessa ideia de uma cantilena, muito influenciado pelo Manuel Bandeira, né? Eu li e reli as traduções do Manuel Bandeira muitas vezes, escrevi sobre elas, né? Vai sair um texto agora na Inglaterra. Eu acho que o Manuel Bandeira resolveu todos os problemas para todos os tradutores da Emily Dickinson.
Mas o principal problema que ele resolveu, e que a Ana Cristina César entendeu bem, é que a Emily Dickinson não é uma poeta pernóstica e difícil e complexa. Se você for ver bem mesmo, ela não é muito difícil. Ela parece difícil, mas ela está cantando. Ela está indo para uma poesia que possa ser, né? Como essa outra aqui que eu gosto também. Morrer é só um instantinho. Sim, ficou ótimo. It takes just a little while. Isso é tão popular, é uma maneira tão familiar de dizer. To die takes just a little while, né? Morrer é só um instantinho. Né? Dizem que nem dói. É um esvair-se pouco a pouco, e então já se foi. Uhum. Bastante popular, né? Bastante... E uma coisa que eu deixei de falar, que foi importantíssimo para mim. Durante o ano que eu passei em Buffalo, eu comecei a frequentar a Igreja Universalista. Porque todo domingo eu ia para cantar. Eu tinha que cantar aquilo. Eu tinha que cantar o Inário Protestante. Se eu não cantasse, ele não ia entrar, eu não ia entender isso aqui. Né? Uhum. E comecei a gostar das pessoas, né? Daquela coisa... Os universalistas são os evangélicos mais... Eles não falam em Deus, né? Nem em Jesus. São mais totalmente... eles falam na ideia de criar comunidade, né? São super de esquerda, é um pessoal, né? Os cultos ao domingo eram sermão anti-Trump, né? Um cântico religioso e tal. Mas isso foi importante para mim, aprender, né, a colocar a música naquilo que eu já lia, né? Entender as tonalidades, essas coisas. Sim. Muito interessante esse relato aqui da experiência até religiosa, né? O Alan está perguntando como foi definida a questão da capitalização dos nomes na sua tradução, né? Porque a Dickinson, né, usa letras maiúsculas em determinadas palavras, né? Então, eu nem sempre sigo exatamente a mesma capitalização. A capitalização das palavras da Emily Dickinson não tem uma lógica racional. Não há lógica. Há quem diga, inclusive, que ela estudou alemão também, né? Que ela teria buscado isso do alemão barroco. Tem várias hipóteses, mas é tudo menos racional. Às vezes ela capitaliza verbos. Ela capitaliza substantivo, às vezes ela capitaliza capitalização está dizendo maiúscula, né? É isso? Uso das maiúsculas, né? Então ela usa maiúscula em verbo, advérbio, e claro que quando eu acho que é fundamental, né? E às vezes a gente não sabe, por exemplo, quando ela começa uma palavra, o verso começa com maiúscula, né? Por exemplo, haunting the heart. Eu traduzo por e assombra o coração, porque eu preciso de um e, né? Então, o haunting, eu não vou capitalizar. Eu não sei se é maiúsculo ou não. Né? Mas quando necessário, né, quando é fundamental, eu sigo. Mas quando eu não acho fundamental, ou quando eu acho que a tradução pede outro uso, de maiúscula e minúscula, aí eu vou e modifico. Né? Mas não dá para imaginar que vai ser absolutamente igual. Né? Da mesma maneira que não dá para imaginar que tem uma lógica. Não tem lógica. Vejam, essa palavra ela usou
ela quis usar uma maiúscula aqui porque ela quis enfatizar, nem sempre. Às vezes ela usa a maiúscula numa palavra que é a menos importante do poema. Né? Às vezes, é claro, é importante, né? Então, por exemplo, o que a gente, no Hope is a Thing with Feathers, a palavra soul não está em maiúscula, né? É estranho, né? Justamente soul tinha que estar em maiúscula. Não tem lógica. Não tem uma lógica, viu? Então eu vou um pouco na intuição também. Eu acredito muito na intuição. Muito. Bom, então, antes de finalizar, eu queria fazer uma pergunta que tem e não tem a ver com a poesia completa da Emily Dickinson. Bom, tem a ver sim, e tem a ver também, né, com a proposta do nosso núcleo, que é um núcleo de tradução e criação. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu livro de 2019, o Transplantações do Jardim da Minha Mãe, esse aqui, que é um livro muito bonito, que eu recomendo que vocês procurem também, da editora Paratexto, saiu pela Paratexto em 2019, e é um livro, né, que está bilíngue, que você também coloca traduções, não é? Que você escreve em inglês e em português, não sei qual seria o original, ou se isso, né, é relevante para o livro, mas queria que, de alguma maneira, você comentasse, né, porque ele é um produto desse processo todo, desse tempo todo que você passou traduzindo a Emily Dickinson. Então, queria que você falasse um pouco sobre esse livro e sobre essa relação, né, do seu trabalho de tradução com o seu trabalho próprio de poesia. Tem um texto aí nesse... Eu gosto muito de coisa cifrada, e é por isso que eu gosto da Emily Dickinson, né? Daquele detalhezinho mínimo que tem uma relação com o todo, né? Então, tem um texto que se chama Ferns, Samambaias, em que eu cito uma das espécies de samambaia, que é a Dickinsonia. É o xaxim, né? O nosso xaxim, popular xaxim, se chama Dickinsonia. Caramba! E isso não está por acaso aí. De certa maneira, foi bom que você falou isso, Carolina, porque o Transplantações ele é um offspring, né, da tradução da Emily Dickinson, sim. Né? O trabalho intenso com a Emily Dickinson me levou a mergulhar na língua inglesa. Eu fiz um mergulho, né? Eu não tenho formação em língua inglesa, mas eu fui ler tudo que eu podia ler e comecei a ler tudo que existia em volta da Emily Dickinson. E comecei a mergulhar no inglês, e nesse universo do jardim. Para minha surpresa, eu descobri vários livros sobre o jardim da Emily Dickinson e sobre a relação dela com o mundo vegetal. E aí, quando eu fui para Halton pela primeira vez e eu vi o herbário dela, que está na capa, né? Quer dizer, ela se apaixonou pela botânica aos 9 anos. Ela já era um gênio, tá? Ela era um gênio aos 9 anos. Dos 9 aos 15, ela queria ser botanista, né? E ela fez esse herbário, que não é um herbário... Muitas mulheres faziam herbário, muitas mocinhas, né, faziam herbários no século XIX. O da Emily Dickinson é uma aberração. Ela pirou na batatinha com o herbário, foi e catalogou todas as plantas de Amherst, mas ela começou a colocar plantas... Tem lá uma cannabis sativa. Tem o maracujá. Né? E aí eu comecei a perceber, não, tem uma organização vegetal. E eu comecei a entender que a organização dos fascículos era vegetal também. A palavra fascículo é uma palavra fascículo é isso aqui, né? A planta começa a fazer assim, ó, uma estrutura fascicular, né? Uma coisa vai saindo, brotando da outra,
né? E os fascículos têm essa estrutura fascicular, né? O segundo volume vai se chamar Folhas Soltas. Já é o outono, né? Eu pedi para que a capa fosse preta, não sei, a capa vai ser bem gótica, assim, essa Emily Dickinson gótica, dispersa, né? E já enlouquecida, cega, com renite seríssima, e problemas sérios de saúde e afetivos. E então o Transplantações ele é um departamento da tradução. E todo esse livro tem a ver com a minha biografia pessoal, o Jardim da Minha Mãe, etc, mas não por acaso eu coloquei aí 2 poemas que eu considero da Emily Dickinson, né? Tem os Jardins Alheios. São 2 poemas que eu considero fundamentais para a obra da Emily Dickinson, né? Tem um que ela fala do lírio do empírio. O lírio do empírio. Aonde brota o lírio do empírio, né? Empírio é o céu, né? É o nome do céu, né? E o outro que fala da amora negra, né? Essa planta. Muita gente interpreta esse poema nos estudos afro-americanos, né? Como um poema sobre temas afro-americanos, né? Dessa amora negra, né? E eu acho que tem uma... Eu gosto de pensar a escrita, e o Ponge, né, escreve muito sobre isso. Eu gosto de pensar que a escrita, a literatura, né, ela é o que existe de mais vegetal na gente, pelo menos para mim, ela é muito vegetal. O modo como, né, as palavras, as frases, a sintaxe vai se organizando, né, lembra muito a estrutura das plantas. E esse livro é isso, quer dizer, ele se relaciona com... Ele é uma espécie de desenvolvimento da tradução. E ele está muito bonita a edição também, com as ilustrações, né, da sua filha, né, Amanda? Tá no Kindle também, né? Tá no Kindle também, né, fazendo E é uma boa edição divulgação. no Kindle também, bonita. Tá muito bonito e acho que, não sei, faz um parzinho legal aqui, os dois, né? Uma espécie de, não sei, desses produtos derivados, né, que a gente falaria, né, nos estudos de adaptação, né, vai derivando outros produtos, vai brotando também novos ramos, novos fascículos, né? E eu acho que é o que a gente espera, né, dessa tradução, né, que ela faça brotar novos estudos, novos interesses, novas leituras, quem sabe novas traduções, novas recriações, né? Acho que ela agora está aí para a gente poder, né, de alguma maneira, aproveitar essa obra. E, bom, já querendo aqui agradecer a todo mundo, né, depois que eu fechar o vídeo, se alguém quiser ficar aqui para a gente tirar uma foto todo mundo junto, com a câmera ligada, pode ficar, né, mais uma vez agradecer ao Adalberto por essa noite muito agradável, nessa conversa ótima sobre tradução, sobre a Emily Dickinson. Quem tiver interesse, né, procure o livro no site da editora da UNB, eles estão entregando super rápido, né, é um ótimo presente de Natal, uma ótima companhia para essas férias de pandemia, que a gente vai continuar com esse isolamento chato, mas necessário, né? Então, fica, né, a sugestão e os meus agradecimentos a todo mundo que esteve aqui, aos colegas da UF e de outras universidades também. Né, Adalberto, não sei se você gostaria de falar alguma coisa. Não, eu que agradeço o povo e poder ver o Emanuel, o Mazé, todo mundo, né? A Gisele, né? Tô vendo que a Caterine Funk está aqui também, né? Legal, muito legal. Para mim assim, voltar um pouco para a UF, né? Espero que todo mundo se cuide. A questão vai ficar muito, muito perigosa a partir de agora, né? E espero que todo mundo se cuide bastante, cuide dos seus familiares, e vamos esperar que
que em algum momento haja um pouco mais de razão, né? Nesse processo que a gente está vivendo, que é uma loucura, né? Obrigado, Carolina. E vamos tirar foto, então, né? Vamos. Deixa eu parar a gravação primeiro.